Pode ir? Então tá. Seguinte. Na palavra quinzena, o que eu ia apareceu. Vou pensar naquela primeira aula, naquelas primeiras aulas de fonologia. A Cris falou para eu ver a pronúncia do U. Então tá. Quinzena. U foi pronunciado? Não. Eu não falo quinzena, eu falo quinzena. Então significa que o U não foi pronunciado. Então ele formou dígrafo com o quê? Por outro lado, na palavra quinquênio, o U foi pronunciado. As duas remetem a 15, né? Mas uma tem U pronunciado e a outra não tem. Então, naquela em que o U não foi pronunciado, houve a formação de um dígrafo. Mas na palavra quinquênio, tanto o som do Q quanto o som do U foram pronunciados. E tem um outro aqui também, né? Uma outra sequência. Mas, de qualquer maneira, nas duas sequências o U foi pronunciado. Então, aqui não há formação de dígrafo. Então, eu vou até tirar esse círculo aqui, para a gente não confundir com os outros que já foram circulados. Até aqui tudo bem, gente? Porque eu preciso fazer uma outra consideração. Respira. Respirada. Ó, então, de novo. Que U apareceu? Respira. O não foi pronunciado, dígrafo. Não foi pronunciado, dígrafo. Dá um jeito de decorar isso. Por isso que eu disse que é importante a gente não deixar a matéria acumular, para a gente conseguir absorver tudo, entender e absorver. Entender e absorver. Então tá. Eu tenho umas considerações para fazer. Vamos supor que a organizadora vire para você e diga, prestem atenção. Há um ditongo entre o U e o I nessa palavra guilhotina. Há um ditongo entre o U e o I? O ditongo é um encontro vocálico, não é? O ditongo é o encontro entre duas ou mais vogais pronunciadas numa mesma palavra, independentemente de ficar na mesma sílaba ou não. O foi pronunciado? Não. Se ele não foi pronunciado, ele não exerceu o papel de vogal. Então, aqui não tem encontro vocálico. Então, percebam uma pegadinha que cai em prova e que a gramática também não conta que a organizadora X vai fazer essa pegadinha. Ela simplesmente impõe a regra. Ela só diz que na sequência QU e GU haverá dígrafo se o U não for pronunciado. Ela só faz essa observação. A gente que tem que desenvolver os mecanismos, né, esses raciocínios lógicos para entender como a organizadora pode nos enganar. Então, vamos pensar. QU, se o U não foi pronunciado, ele formou dígrafo com o de trás. Então, se ele não foi pronunciado porque ele formou dígrafo com o de trás, ele não tem a capacidade vocálica de formar ditongo com o da frente. Entenderam? Agora, linguiça. O que a gente percebeu? Que aqui não há um dígrafo, porque o G foi pronunciado e o U também foi. Ora, então o U aqui exerceu o papel de vogal. Então, agora eu posso dizer que ele não formou dígrafo com o G. Por outro lado, ele formou ditongo com o I. Entenderam a lógica? Tá vendo? Português apresenta muitas regras sem sentido, mas aqui a gente consegue perceber. Aqui o ditongo é crescente porque aquele U é o último da escala, que é aquele pronunciado que eu disse que eu coloquei com trema, mesmo sabendo que ele foi extinto com novo acordo, mas só para a gente saber que eu estou me referindo ao U pronunciado, né? Então, aqui não tem dígrafo, mas tem ditongo. Então, vamos fazer outro exemplo para assimilar bem isso aqui. Na palavra aguentar, eu concluí que não há dígrafo, justamente porque o G foi pronunciado e o U também foi, né? Cada um teve a sua pronúncia independente. Agora, se o U não formou dígrafo com o de trás, porque ele foi pronunciado, então significa que ele exerceu com maestria o seu papel de vogal. Então, se ele foi pronunciado, eu posso dizer que ele formou ditongo com E? Sim, porque o ditongo é o encontro entre duas vogais pronunciadas. Então, aqui tem ditongo. Palavra guerra. O U foi pronunciado? Não. Se ele não foi pronunciado,
significa que ele formou dígrafo com o de trás. Então, se ele não foi pronunciado, isso que fez com que ele formasse dígrafo com o de trás, ele tem a capacidade vocálica de formar ditongo com o da frente? Não, porque uma possibilidade exclui outra. Se o não é pronunciado, dígrafo com o de trás. Se ele é pronunciado, ele é vogal, ditongo com o da frente. Entenderam? Então, na palavra guerra, não há ditongo entre o U e o E, porque o U não exerceu o papel de vogal, não foi pronunciado. De novo, nesse último par. Palavra quinzena. Nós constatamos que há aqui um dígrafo, porque na palavra quinzena, o U não foi pronunciado, então ele formou dígrafo com o de trás. Se ele não foi pronunciado, formou dígrafo com o de trás, significa que ele não exerceu o papel de vogal. Então, eu posso dizer que ele formou ditongo com o I? Não, ele não foi pronunciado, já formou dígrafo com o de trás. Agora, na palavra quinquênio, o foi pronunciado. Se ele foi pronunciado, ele não forma dígrafo com o de trás. Por outro lado, ele forma ditongo com o da frente. Perceberam que por mais que a gente consiga assimilar, compreender a matéria, nós precisamos da repetição, a gente precisa ler, organizar, e a gente precisa de um tempo para absorver, a não ser aquelas pessoas que têm um QI muito elevado, que dá raiva, aqueles coleguinhas de sala que ficam dormindo a aula inteira e chegam lá e fecham a prova. Todo mundo teve um colega assim na escola, não é? É de matar. A gente fica lá prestando atenção, anotando tudo, aí tem aquele colega que vai lá, acorda com a cara amassada, na minha época era escrito Samsonite ou então Company, aí vai lá e fecha a prova. Tem um povo que tem realmente uma capacidade de memorização e uma perspicácia, né? Pegam o assunto de forma muito rápida. Mas o fato é que para a maioria, para a grande maioria, não é bem assim. A gente precisa de um tempo para compreender, assimilar e gravar. Senão, o que adianta? Não é verdade? Então é isso. Para ajudar vocês, eu coloquei os casos de dígrafo em vermelho e coloquei os casos de ditongo em azul. Né? Talvez vocês possam também explorar essas cores quando vocês vão anotar a matéria. Por quê? Porque a memória visual também ajuda muito. Aí, às vezes, você não lembra exatamente da regra, mas a cor te remete a alguma coisa. Estabeleçam códigos com vocês mesmos. Beleza? É isso. Algumas curiosidades. Não há consenso entre os dicionários sobre a pronúncia da palavra questão e as suas palavras derivadas. Então, a maioria dos dicionários diz que a gente pode fazer a pronúncia questão ou questão. Tanto faz. Existem alguns dicionários que dizem que não. A gente só pode dizer questão. Dizem outros dicionários que a gente só pode dizer questão. Dá vontade de mandar todo mundo, né? Já é tão difícil ter que decorar tanta regra que haja pelo menos um consenso, né? Mas não. Cada gramático fala alguma coisa. Então, se vocês ouvirem por aí que as duas pronúncias estão corretas, o mais indicado é que a gente entenda as regras relacionadas a essas questões de pronúncia e grafia pelo VOLPE. Vocês sabem o que é VOLPE? VOLPE é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ou seja, são as palavras que pertencem oficialmente à língua portuguesa hoje. Onde eu encontro essas palavras? No site da Academia Brasileira de Letras. Aí, você pensa, mas é um dicionário, então? Não, não é bem um dicionário, não. É uma espécie de catálogo de palavras que pertencem hoje à língua portuguesa. Então, vamos supor que você pense assim, ai meu Deus, eu não sei se essa palavra permite a pronúncia do U ou não. Lá no VOLPE eles colocam a pronúncia correta, tá? Como que eu encontro o VOLPE? Jogando no Google. Coloca no Google, VOLPE, ABL, que é a Academia Brasileira de Letras. Eles já direcionam para o site da Academia Brasileira de Letras. Aí tem lá, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, e tem uma lacuna. Você coloca a palavra que suscitou a dúvida na lacuna e eles apresentam se a palavra tem registro na língua ou não tem, tá? É um ótimo aí instrumento de consulta, principalmente nesses casos em que a gente fica em dúvida em relação à pronúncia. Então, lá no VOLPE, eles aceitam questão e questão. No novo acordo ortográfico, existem 3 palavras que podem ser usadas com dupla pronúncia também,
Liquidificador ou liquidificador, tá? As duas são aceitas. Sanguíneo e sanguíneo, as duas também são aceitas. E a outra é antiguidade ou antiguidade. É estranho falar antiguidade, né? Então, nesses casos, não dá para a gente fazer avaliação se é adígrafo ou ditongo, porque as duas pronúncias são permitidas, tanto com o U produzido e o U não produzido em relação ao som. Então, não são palavras que precisam ser motivos, né, de preocupação. Duas palavras que eu percebo que as pessoas usam de forma inadequada em relação à pronúncia, principalmente na área do direito, quando a pessoa quer dizer que há uma extinção, aí ela fala extinguir, né? Pronunciando o errado. O certo é extinguir. O não é pronunciado, há a formação de dígrafo, não de ditongo. E a outra é a distinguir. Não se diz distinguir. O não é pronunciado também nessa palavra. Ele forma dígrafo com o de trás. Então, em distinguir e extinguir, não há dupla pronúncia. Nessas duas palavras, o U não deve ser pronunciado. Extinguir e distinguir. Isso não costuma cair em prova de concurso público. São palavras realmente que podem, né, aparecer no dia a dia e a gente pensar nessa aula de hoje, ficar em dúvida, ai meu Deus, eu preciso me preocupar com isso ou não? Não, não precisa, mas, né, saber nunca é demais. É isso, pessoal. Agora eu vou falar dos dígrafos vocálicos, então eu vou colocar a letra B. Gente, cá pra nós. Vocês pensavam que aquelas aulinhas de dígrafos, encontros vocálicos iam render tanta coisa? Na escola a gente não consegue ter essa noção, né? Quando a gente vai estudar para o concurso, tudo é visto de uma outra perspectiva. Justamente porque aquilo que eu sempre digo, nós precisamos fazer relação entre os conteúdos o tempo inteiro. Percebam que legal. Só eu que acho, né? Que legal. Campo e canto. Ó. Eu vou pedir que todos vocês aqui na sala, por gentileza, pronunciem para mim a primeira sílaba dessa palavra. E a primeira sílaba dessa? Tem alguma diferença em relação à pronúncia? Can. Uai, é mesmo, hein? Nunca tinha parado para pensar nisso, porque a única coisa que eu decorei na escola é que antes de P e B é M, não é? A verdade é essa, mas o fato é que se a gente avaliar bem, o M como consoante tem a função de fazer M. E o N como consoante tem a função de fazer N. Aqui o M não faz M, então ele não exerce o papel de consoante original dessa letra. E o N não faz N. Justamente por esse motivo que as duas sílabas produzem exatamente o mesmo som. Porque se o M estivesse fazendo papel de consoante e o N também, os sons seriam diferentes. Afinal de contas, o M faz M e o N faz N. São sons diferentes, não é verdade? Uai, é mesmo, nunca tinha pensado nisso. Então, pessoal, na verdade, quando o M e o N aparecem em situações como essas, a função não é uma função consonantal, é uma função de nasalização. Quando eu coloco o M aqui, a única coisa que eu estou dizendo para a pessoa é que essa palavra não é capo, é campo. A única função do M aqui é fazer a nasalização desse A, vocês concordam? Ele não faz M? Ele só diz para a pessoa que em vez de se pronunciar capo, a pronúncia correta é campo. Ele só diz para a pessoa que esse A não sai por via oral, ele sai por via nasal. An. A mesma coisa acontece na palavra canto. Quando o N aparece aqui depois do A única coisa que a palavra transmite é que em vez de a gente dizer cato, a gente diz é canto.
Então, o N faz a mesma função do tio, que é a função de nasalização. Ora, eu tenho duas letras que representam um fonema. Eu tenho duas letras que representam um fonema. Se eu tenho duas letras que representam um som só, significa que eu tenho um dígrafo. Só que esse dígrafo é chamado de vocálico, embora as organizadoras não costumem fazer essa subclassificação, elas simplesmente dizem há dígrafo nessa palavra. Elas não costumam especificar que o dígrafo é consonantal ou que o dígrafo é vocálico, não. Eu só coloco dessa forma para vocês se organizarem, né, no material de vocês. Mas o fato é que aqui, do mesmo jeito, há a presença de duas letras que, na verdade, o quê? Representam um único som. Ah, Cris, mas é diferente. O A sai pela boca e o AN sai pelo nariz. Beleza, um som é oral e o outro é nasal. Mas continua sendo um som só. A, AN. Continua sendo um fonemazinho só. Apesar de que a via por onde esse som é pronunciado, por onde esse som é produzido, é diferente. Mas o conceito de dígrafo não me faz nenhuma particularidade ou alguma observação em relação a isso. Dígrafo são duas letras que representam um som. E isso é o que acontece nesses casos. Então, quando é que eu vou ter dígrafos vocálicos nas palavras? Nas sequências AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM, UN. Em todas essas circunstâncias em que tivermos uma vogal seguida de M ou N, em que essas consoantes fizerem apenas o papel de nasalização das vogais anteriores. Então, vamos pegar alguns exemplos? Bom, do AM e do AN a gente já tem. Então, esse N aqui, sempre o EN. Tentar. Então, apareceu EM, EN. No IN, limpeza. IN. Sinto. Do verbo sentir. In. Mesma coisa. OM, ON. Ombro. Ponto. On. Mesmo som. O M, o N. Umbigo. Untar. Então, as vogais seguidas de M ou N produziram exatamente os mesmos sons. É claro que não existe E com um tio em cima, sim, um I com um tio em cima, mas para a gente guardar e entender o som que é produzido, é mais ou menos como se essas vogais tivessem um tiozinho em cima, como se todas elas tivessem um M e um N só para nasalizar. Agora, se eu falasse para vocês aqui, ó, imediato. Espera aí. Imediato. Na palavra imediato, esse M aqui seria formador de dígrafo vocálico? Não, porque aqui vem uma vogal depois. Então, o M faz M. Você fala imediato. Quando aparece uma vogal depois, o M faz M e o N faz N, como na palavra inédito. Vocês concordam? Então, essa historinha de que o M nasaliza e o N nasaliza só acontece quando a letrinha da frente for uma consoante. Olha lá, ó, sempre. Tentar. Limpeza. Cinto. Ombro. Ponto. Umbigo e untar. Então, logo depois desse M e desses N, aliás, logo depois desse M e desse N que servem de nasalizadores, haverá uma
consoante. Se tiver vogal, não vale, porque aí ele forma o quê? Uma sílaba, né, com a palavra com a letrinha da frente, tá? Tem essa observação também na apostila, porém ela não é muito relevante, não costuma cair em prova. Eu só falo mesmo porque, né, vai que cai. Não custa falar, não custa fazer essa observação. Agora, tem uma outra pegadinha que pode cair com base nisso aqui. Deixa eu colocar do lado de cá, para ficar mais claro. Vamos usar os mesmos raciocínios que nós temos desenvolvido nessa aula de hoje. Campo, eu contei para vocês que há um dígrafo aqui entre o A e o M. Tudo bem? Beleza. Vamos supor que na questão a organizadora me diga que essa palavra aqui tem encontro consonantal. Tem ou não tem? Não tem. Isso mesmo. Ela falou que não tem porque o AM tem função de ativo. Vamos pensar aqui numa coisa. O conceito de encontro consonantal da aula passada é o encontro entre duas ou mais consoantes pronunciadas. Ao pronunciadas aí de novo. Ora, quando o M e o N formam esse tal de ditongo nasal, significa o quê? Que eles fizeram papel de tio, eles não fizeram papel de consoantes. Então, significa que todas as vezes em que o M e o N formarem dígrafos com o de trás, eles não terão capacidade de formarem encontros consonantais com o da frente. É a mesma lógica do QU e do GU? Quando o U não é pronunciado, ele forma dígrafo com o de trás, não é? Isso o impossibilita de formar ditongo com o da frente. É a mesma historinha aqui. Toda vez que o M e o N formarem esses dígrafos, né, vocálicos, eles não terão capacidade de formar encontro consonantal com o da frente. Entenderam? Então, tá bom. Agora, para terminar essa matéria e a gente fazer alguns exercícios, eu vou falar sobre um assunto que eu só vi uma vez caindo no CESP. Mas, apesar de cair pouco, pode cair justamente na sua prova. Então, não custa falar. Eu coloquei número 1 para encontro consonantal, número 2 para encontro vocálico, número 3 para dígrafo, coloquei letra A e B para a gente falar de forma organizada dos dígrafos consonantais e dos dígrafos vocálicos. E para terminar essa matéria, eu vou falar do dífono. Esse aqui é o mais fácil e objetivo de todos, por isso que ele não costuma cair em prova. Ó, dígrafo são duas letras que representam um fonema. Dífono é o contrário. São dois fonemas que representam uma letra. Só tem um caso na língua portuguesa. Dois fonemas, uma letra. Isso só ocorre quando o X tem som de x, x. Isso acontece com a palavra táxi e com a palavra tóxico, por exemplo. Vocês estão lembrados que quando eu fui apresentar a matéria, eu falei, gente, sintaxe é até mais bonito de se pronunciar, mas a forma correta da pronúncia do termo é sintaxe mesmo. Então, significa que sintaxe não tem dífono, né? Porque se tivesse esse X aí, teria o som do x, que é até mais chique, mas não é a forma correta. Então, o que é dífono? Quando uma letra representa dois fonemas. Mas o único caso da língua portuguesa é esse aqui, quando o X tem som de x, como na palavra táxi e tóxico. Beleza? Gente, uma outra curiosidade. Vocês já viram criança pronunciando a palavra muito? Ou melhor, pronunciando não, grafando a palavra muito? Com N? As crianças costumam escrever muito. Aí o professor vai lá e coloca assim. A verdade é que graficamente a criança errou.
Mas, se você perceber bem, a criança desenvolveu o raciocínio perfeito para colocar aquele N ali, não é verdade? Porque a gente não fala muito, a gente fala muito, não é verdade? Então, olha que criança inteligente. Ninguém contou para ela, mas ela instintivamente percebeu que o N tem capacidade de nasalizar, não é verdade? Sem aprender que existem dígrafos vocálicos na língua portuguesa, ela instintivamente percebeu que o N tem capacidade de nasalizar, como ela também percebeu que a gente pronuncia essa palavra de maneira mais nasalizada, ela foi lá e colocou esse N. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos corrigir a criança, porque ela desenvolveu um raciocínio correto, mas na língua portuguesa o buraco é bem mais embaixo, então você tem que explicar com cuidado. Olha, filho, você pensou de maneira correta, mas a pronúncia das palavras não necessariamente corresponde à maneira como a gente escreve. É o que acontece com a palavra Roraima. Vocês já viram que na televisão os jornalistas costumam pronunciar Roraima? E aqui em Minas a gente costuma se referir ao estado como Roraima, não é? É justamente uma variação, o quê? De pronúncia, sotaque, simplesmente, né? Então, isso acaba acontecendo e confundindo a criança, por isso que a gente não deve ser muito severo ao corrigir, não. Justamente porque senão você trava a criança que desenvolveu um raciocínio lógico correto, não é verdade? Então, muito cuidado aí com quem tem filhos. É isso, pessoal. Agora vamos fazer alguns exercícios, porque como eu falei, né, naquelas metas para solucionar o problema do ensino de gramática, a gente tem que acreditar que isso que a gente acabou de ver cai em prova. E para a gente acreditar, são necessárias resoluções de alguns exercícios. É claro que o curso é teórico, a gente não pode ficar muito tempo fazendo exercício em sala, mas pelo menos algumas questões ou questões devem ser resolvidas em sala para a gente ter uma noção e para a gente ganhar tal confiança, né? Eu vou apagar. Pode apagar tudo? Sim! E esse sim aí, tem um M nasalizador? Ah, tá. Ele me perguntou quais são mesmo aquelas 3 palavras que têm a possibilidade de pronúncia ou não do U. É sanguíneo ou sanguíneo, liquidificador ou liquidificador e antiguidade ou antiguidade. Eu acho horrível falar antiguidade. Parece que está errado, né? É quinquênio. Antigamente tinha trema, inclusive, né? Agora não tem. Acabaram com quinquênio e acabaram com trema, né? Prolixo? Ela perguntou se a palavra prolixo forma dífono. Forma. Ali são só exemplos, né? Mas todas as vezes em que o X, ou melhor, é isso mesmo, o X tiver som de CS, sanguíneo ou sanguíneo. Fala a verdade, português é lindo. Ó, eu escolhi 4 questões que estão na lista de exercícios da apostila. Aí, para quem ainda não tem a apostila, deixa eu só... Esse início de aula é importante, mas é cansativo, né, gente? Essa parte das metas, mas... Não, é vendida na editora, porque... Ah, tá. Ela me perguntou aqui sobre entrar no site para pegar material. Ah, pois é, eu esqueci de pedir a pessoa para vir aqui. Na próxima aula eu não vou esquecer, não. Não, o que está no site é esse material que eu usei em sala, do PowerPoint, que toda vez que eu uso algum material em sala, eu mando para o e-mail daqui e coloco assim, disponibilizar para projeção e na área do aluno.
É porque eles me disseram que no momento da matrícula, vocês recebem uma senha, eu acho, que é para acessar, né, o site com a sua senha. Aí nesse acesso tem uma parte lá que é restrita ao aluno. Aí esses materiais são disponibilizados lá. Tá? Agora. Aqui tem uma senha que eles marcam. Tem, não tem? Ah, então é isso mesmo. É só olhar no contrato. Aí eles fazem eles circulam. QD. Aí é só entrar com Entendi. o número da matrícula e a senha. É. Eu preciso acessar outro arquivo. Não tô conseguindo enxergar onde. Ah, aqui, ó. Tô falando, a pessoa manual, né? Vamos ver se vocês ficaram craques em fonologia. Essa é uma questão da Consulplan, que é a tal organizadora de Muriaé, que tem feito muitas provas de concurso. E a Consulplan tem amadurecido em relação ao estilo das questões. Se vocês pegarem essas questões de 2010, vocês vão ver que elas são um pouquinho mais fáceis em relação às dos anos de 2016, 2017. Eles têm amadurecido em relação à maneira como eles constroem as questões. Ou seja, o nível de dificuldade está maior. Mas as matérias cobradas têm sido as mesmas. Ou seja, a Consulplan é uma organizadora que cobra essa base, né, de fonologia que a gente acabou de estudar na aula de hoje. Então, eu vou deixar vocês pensarem um tiquinho. Tá pequenininho, mas está dando para enxergar? Aí, depois, para quem for fazer a listinha de exercício de fonologia da apostila, essa é a questão 18 da página 171. Tá? Tem a indicação aí para quem já quiser seguir. Enquanto isso, a minha apostila está aqui. Alguém quiser dar uma olhadinha, tá? Para ver se... Para bater o olho. É, né? Aí, pessoal, na parte da apostila que tem os exercícios divididos por assunto, nós temos 24 questões de várias organizadoras, todas de concurso, só sobre esse assunto. Então, eu aconselho que vocês façam todas elas. Se tiverem alguma dúvida, já resolvam antes da próxima aula, porque na próxima aula são novos conteúdos, são novas dúvidas, então não deixem acumular. Pode ir? Então tá. Por trás de um pequeno homem, talvez exista uma mulherzinha de nada. Pois é. De onde essa frase foi retirada, né? As palavras destacadas apresentam respectivamente. Foi a maneira como eu disse para vocês que esse assunto costuma cair. Primeiro, trás. O som do T pronunciado, o som do R também. São duas consoantes pronunciadas que se encontraram na mesma palavra, o que indica a presença de um encontro consonantal. Joia! Já sei que a resposta vai ser letra C ou letra E. Se eu já for mais maldosa, eu vou perceber que basta que eu avalie a classificação da palavra pequeno, porque, na verdade, tanto na letra C quanto na letra E, a primeira classificação é de encontro consonantal e a última é a mesma. Mas, como aqui a gente precisa treinar e acreditar que o que a gente estudou cai em prova, vamos fazer a questão pelo método mais longo. Pequeno. QU apareceu? Qual que é o primeiro passo? Depois,
Respira e pensa. Pampulha tem dígrafo vocálico e tem dígrafo consonantal, inclusive. Então, pequena apareceu. Se o não é pronunciado, dígrafo com o de trás. Se ele é pronunciado, ele é vogal de tongo com o da frente. A gente diz pequeno ou pequeno? Pequeno. Se o não é pronunciado, dígrafo com o de trás. Opa! Já acertei a minha questão, a resposta é a letra C. E percebam que a organizadora queria que o candidato conhecesse exatamente esse assunto de pronúncia ou não pronúncia do U. Porque se a pessoa tivesse feito essa avaliação errada... gente, desculpa, é letra E. Eu tô assim, letra C, vocês assim... Eu tô assim, não é possível que eles não entenderam. Desculpem-me. A resposta é letra E. Então, o que acontece? Você percebeu a presença de um dígrafo. Se a pessoa tivesse feito a avaliação justamente, né, desse detalhe de pronúncia e de não pronúncia do U, ela tivesse achado que o U foi pronunciado, então ele formou ditongo com o E, ela erraria feliz e marcaria a letra C. Perceberam que para resolver essa questão, a organizadora quis que o candidato soubesse exatamente essa história de pronúncia ou não pronúncia do U? Então, por isso que é muito importante a gente conhecer. E dígrafos, porque na palavra mulherzinha tem o LH e tem também o NH. Por isso a presença de dígrafos. Então a resposta é letra E. Vou fazer bem rapidinho as outras com vocês. Essa é uma questão um pouco mais recente da IDECAN, de 2015, que é uma organizadora que ia inclusive organizar o concurso da Câmara há pouco tempo. Depois houve um problema em relação à licitação, ao edital, aí depois virou Consulplan, enfim. IDECAN é uma organizadora que está presente aí, né, no mercado de concursos, então a gente tem que conhecer. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam a semivogal U. Opa! Ela não quer só a letra U, ela quer a semivogal U. Para o U ser semivogal, ele tem que aparecer dentro de um ditongo ou dentro de um tritongo também. Mas no tritongo é sempre a mesma sequência. Na palavra Paraguai, por exemplo, é semivogal, vogal, semivogal. Não existe aquela relação de crescência e decrescência do ditongo, não. Então, se você pegar a palavra continua, o U tem uma sílaba para ele. O A tem uma sílaba para ele, porque continua forma hiato. Então, o U não é semivogal aqui, não. Ele é a vogal da sua sílaba. Algum. O U não está dividindo sílaba com ninguém, então aqui o U é vogal também. Muita. Aqui o U apareceu na mesma sílaba do I. Então, aqui há a presença de ditongo. Só que entre o U e o I, quem que é a vogal, já que os dois estão na mesma escala de timbre? Aliás, no mesmo nível da escala de timbre. Quem chegar primeiro ganha. O U é vogal, consequentemente o I é semivogal. Então, na letra A, o U é vogal em todas as palavras. Todo mundo concorda? Na letra B, indivíduo. Opa! O U apareceu de novo dentro de um ditongo. Entre o U e o O, quem que é mais forte? O O. Se o O é vogal, consequentemente o U é semivogal. Então, na primeira palavra, o U apareceu como semivogal. Mas na palavra incluir, nada feito. Incluir. O U formou hiato com o I. Então, o U é a vogal da sílaba dele, bem como o I é a vogal de sua sílaba. Então, aqui não houve disputa, cada um é vogal de sua respectiva sílaba. E na palavra regular, nada a ver também. O U tem uma sílaba com G bonitinho, não precisa disputar som com ninguém. Então, só a palavra indivíduo que apresentou o U como semivogal. Mas na palavra confirmou, estabeleceu, e na palavra pouca, nessas três palavras nós identificamos a presença de ditongos. Nesses três ditongos, o U é o mais fraco da história, não é verdade? Porque aqui, ó, confirmou, quem que é mais forte? O O. O O é vogal, o U é semivogal.
Estabeleceu. Quem que é mais forte, o E ou o U? O E é vogal, o U é semivogal. Na palavra pouca, o O é vogal, o U é semivogal. Então, a gente já tem a resposta para a questão. Na letra C, as 3 palavras apresentam o U como semivogal. Por quê? Nas 3 palavras, o U apareceu dentro de um encontro vocálico do tipo ditongo e nessa hierarquia de timbres, ele foi o mais fraco. É só a gente pensar na escalinha de timbre. E aí, aqui, na letra D, só para a gente finalizar, o U fez o papel do mais fraco, de novo. Então, aqui, ele é uma semivogal, sim. Mas na palavra preocupa, nada a ver. Ele é uma vogal da sua sílaba, não disputa sílaba com ninguém. E em graduação, a hiato, o U também não disputa sílaba com ninguém. Então, a única palavra da letra D que apresenta o U como semivogal é a neurociência. Vocês concordam? Todo mundo concordou? Pode passar rapidinho, que vocês já estão ansiosos? Ninguém aqui escreve ansioso com C, não, né? Pelo amor de Dadá, ansioso é com S. Ó, não vai dar tempo de eu resolver essas 2 últimas questões. Essa aqui até dá. A outra não dá, não, porque ela é um pouco mais prolixa. Olha que bobeira. Assinale a alternativa que apresenta a palavra corretamente separada em sílabas. Ambiente. Aqui tem ditongo? Não, tem hiato. Ambiente. Aí você até pensa, ai meu Deus, quando aparece uma questão muito fácil assim, a gente fica até meio desconfiado, né? Obtenção. Ops! Existe sílaba sem vogal? Não. Então, essa consoante tem que ser acolhida pela letra anterior. Então, a forma correta de dividir essa palavra é obtenção. Todo mundo concorda? Aí vem a letra D. Adaptações. Opa! Apareceu esse P. Em tese, se a gente fosse fazer aquela separação silábica instintiva, ficaria adaptação. Nesses casos, a letra que aparece no meio da palavra tem que ser acolhida pelas letras anteriores. Então, o correto seria adaptações, justamente porque o acolhimento é feito pelas letras anteriores e não posteriores. A não ser no início da palavra, porque não tem jeito. Não é verdade? Tipo pneumonia. Você não tem como colocar o P isolado e não tem como ele ser acolhido pelas letras anteriores, porque ele aparece no início da palavra. E aí vem excessivamente, que está incorreto, porque o SS, formador de dígrafo, tem os 2 S em sílabas distintas. Então, de fato, o único correto aqui é o advogado, não é? Como não vai dar tempo de fazer essa aqui, eu só queria que vocês anotassem, porque ela é uma questão que costuma suscitar dúvidas, porque é uma questão difícil. Então, eu queria que vocês tentassem fazer antes da próxima aula, porque aí, se a maioria da turma tiver dúvidas, eu já resolvo aqui. Se não for a maioria, depois eu retirar a dúvida de um ou de outro. É a questão 17 da página 170. Aqui não ficou muito claro, mas de qualquer maneira, não deixem de fazer não, porque ela tem umas pegadinhas, tá bom? Gente, foi um prazer, tá? Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição. Na aula que vem, a gente continua falando de fonologia, só que sobre tonicidade silábica e acentuação gráfica. Tá certo? Um beijo. Imagina.